Olá, boa noite para você, caro amigo telenauta, ligado na programação da TV Online Diário do Sertão. Muito boa noite para você, sejam todos bem-vindos a mais um Interview, o programa de entrevistas da TV Online Diário do Sertão, a vitrine do Sertão. Muitos perguntam por que desse slogan, a vitrine do Sertão, porque através das lentes da TV Diário do Sertão, somos capazes de alçar para todo mundo, através das nossas imagens, o Sertão da Paraíba em destaque na nossa TV Online Diário do Sertão. A primeira TV Online do estado da Paraíba, aqui em Cajazeira, sua sede, espalhada também na cidade de Souza. Enfim, todo o Sertão da Paraíba, existe os nossos parceiros através de todos os portais que, claro, já se espalharam por toda a Paraíba, por todo o estado da Paraíba e que são parceiros da nossa programação. Estamos iniciando a partir de agora o Interview, o programa de entrevistas da TV Diário do Sertão. Eu sou José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas no Interview, que hoje recebe o apóstolo Jusicleudo Elias. Está vindo da cidade de Umari, no vizinho estado do Ceará, na região centro-sul cearense. E é o nosso convidado de hoje, inicialmente, Jusicleudo, o nosso boa noite para você e você possa saudar todos que estão em casa acompanhando essa sua entrevista nesse momento. Boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite você que está agora nos assistindo. É um imenso prazer estar aqui, né, e poder compartilhar nossas experiências de vida e de fé com esse seu público tão caloroso e receptivo, né? Então, para mim, está sendo uma honra estar aqui nessa noite na Diário aqui, para poder levar essa mensagem também de esperança e de fé e solidariedade. Apóstolo, durante todo o nosso programa, a gente disponibiliza o meu WhatsApp, pessoal, que é para o pessoal que está assistindo e quiser participar também, é só mandar mensagem através do 991 44 0709 991 44 0709. Você pode participar desse programa ao vivo. Você quer fazer algum registro aqui na participação na entrevista do apóstolo Jusicleudo Elias? Fique à vontade, participe através do nosso WhatsApp ou até mesmo no diariodosertão.com.br/TV. Logo abaixo do seu vídeo você pode deixar sua mensagem também, que a gente registra aqui com muito carinho no nosso programa Interview. Apóstolo, pode chamar de pastor? Sim. Pastor, então. Mais breve a palavra, pastor. Pastor, o Interview é um programa intimista, onde a gente procura entender um pouco da vida do entrevistado. Certo. Quem é realmente o Jusicleudo Elias? Jusicleudo Elias é uma criança, né, que cresceu nas adversidades, Neto, aqui do sertão, né? Fui criado ali na zona rural, como filho de um casal humilde, né, camponês. Sou de uma família grande de 9 filhos, né? Estar aqui já é um milagre. E morávamos na zona rural, a 6 quilômetros ali da sede da minha cidade, né, Umari. E a gente tínhamos muitas dificuldades, né? E quando eu passei a conhecer as letras, esse mundo, né, que abriu muitas portas, fomos ali para a sede e conseguimos ali um trabalho aos 10 anos vendendo pão, Neto. E isso mudou a minha vida, mudou a minha história, porque vimos de um histórico de fome, de muitas adversidades. E o pão, ele me alimentava lá e também eu trazia para casa um alimento e um dinheirinho para poder ajudar na família. Então, o Jusicleudo é essa história de uma família que vem de lutas, de muitas adversidades, mas graças a Deus conseguimos romper, né? Estamos aqui para agradecer. E é bom, né, estar aqui contando uma vitória na vida de mais um sertanejo, um nordestino. Por que, Jusicleudo? Me permita chamar de Jusicleudo. Sim. Nós sabemos que fora do Nordeste, em outros estados, não a grande maioria, mas uma grande minoria tem um grande preconceito com o nordestino, com essas pessoas batalhadoras, pessoas que venceram na vida apesar de todas as dificuldades e adversidades. Você vem até o Interview mostrar que venceu na vida, superou todas essas dificuldades e hoje também é um grande cidadão da cidade de Umari, no vizinho estado do Ceará. Correto, Neto. Conseguimos também passar e vivenciar esse lado, né? Isso aconteceu comigo da minha saída da zona rural para a sede do município no ano de 85 e no ano de 95 eu fui a São Paulo.
Eu trabalhei 3 anos numa das maiores montadoras desse país, né? E a gente passou, por isso que você está aqui trazendo muito bem para todos que estão nos assistindo, né? Essa discriminação que tem da questão do sertanejo, do nordestino, né? Quando saímos. Mas o bom é que o sertanejo, ele tem algo que é peculiar, né? É a sua cara, como essa que está aqui falando com você, a cabeça, né? Mas também, né, a força de vontade, a resistência, né? Trazemos no sangue o cordel, né? Que não podemos esquecer isso. Trazemos no sangue o acordeon do Gonzagão, trazemos no sangue o Ariano Suassuna, que como ninguém conseguiu colocar isso, né, para as pessoas, que o nordestino ele pode vencer, né? E o Ariano Suassuna gostava de dizer que a astúcia ele nos faz levar a outros patamares. E aqui estou, né? Com todas essas adversidades, pela graça de Deus, né, já conseguimos, né? Imagine um vendedor de pão, tá certo? Um homem que batia tijolo ali naquelas olerias quentes desse sertão, né? Tendo a oportunidade de ir para a França 5 vezes. Tendo a oportunidade de ir para a Itália 3 vezes. Tendo a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Tendo a oportunidade de ir para o Japão. Tendo a oportunidade de estar em Dubai, né? Tendo a oportunidade de ir para Israel, para o Egito, para o Catar. Então, como é que isso é possível? Através de oportunidades, né? Oportunidades que acontecem na nossa vida. Então, essa discriminação ela é vencida com trabalho, com fé, com dignidade e, acima de tudo, com humor, né? Nós temos um humor que é garantido, né? O riso é fácil, né? O riso é fácil, né? Então, pastor, a gente... Quando o senhor fala na sua infância, nos seus familiares, uma família com 9 irmãos... Verdade. Quantos homens? 4. 5 mulheres? 5 mulheres. Então não foi nada fácil também, né? É. Então, pastor, qual o fato que você ainda recorda, permita-me chamar de você, até hoje da sua infância, que nos dias atuais você ainda recorda e diz: esse fato me marcou e vou levar para todos os dias da minha vida? Eu tinha 5 anos de idade lá na zona rural e a família grande, Neto, e um dia, ali por volta de 9, 10 horas da manhã, eu me deparei com minha mãe chorando. Ela chorava, assim, um choro que era diferente do que eu já tinha presenciado. E eu ficava perguntando, como uma criança dessa idade que eu já falei para você, aquela coisa: mãe, por que a senhora está chorando? Ela não me respondia. E o que mais me marcou, né, foi depois de alguns minutos, eu pude observar um fogo de lenha no chão, uma panela de barro, né? E no intervalo de alguns minutos, 5, 10 minutos, ela ia e colocava água naquela panela. A panela fervia e secava e ela colocava água de novo. E aquilo eu entendi que aquele choro é porque tinha 9 filhos e ela não tinha o que colocar naquela panela. Então aquela imagem me marcou, me fez tornar-se uma pessoa melhor, de aprender a lutar, né? Aprender a passar esses valores para o meu filho, que eu tenho um filho de 7 anos, o Elias Lima, um beijo para ele, está nos assistindo agora, minha esposa, a apóstola Verônica, está lá, e uma galera todinha que está ali, né, nesse momento nos vendo. Então essa imagem me marcou e essa imagem eu vou levar, por onde quer que eu esteja, eu vou levar essa imagem no meu coração para nunca me esquecer de onde saí, onde eu estou e para onde eu quero chegar. O senhor teve a oportunidade de estudar ou muitas das vezes essas dificuldades atrapalharam a vida do Jusicleudo, que ainda estava na zona rural em Umari? Pelo contrário, né? Essas dificuldades foi que me levou a conhecer a educação, a palavra, né? Conhecer as letras, essas adversidades. Eu entendi que só a educação poderia me dar uma vida melhor e, consequentemente, a minha família. Os seus familiares apoiavam também? O meu pai, né? O meu pai, como um camponês, um homem simples, a gente trabalhava até meio-dia e à tarde era separado para o estudo. Eu tinha que andar 6 quilômetros a pé, né? E muitas vezes
não tinha o que comer, né? A gente saía sem ter uma alimentação, sem fazer uma refeição. Mas tudo isso foi usado como trampolim para mudar essa história. Pastor, quando se fala na infância difícil na zona rural de Umari, e quando teve essa mudança repentina ou planejada até de sair da zona rural para ir morar na cidade, como foi? Neto, foi assim, uma coisa colossal. Quando eu saí da zona rural para morar na cidade, como eu falei para você, eu conheci um amigo de sala de aula, e esse amigo, o pai dele, tinha uma padaria. E eu fui visitar, né, ali um certo dia, e ele me convidou para trabalhar nessa padaria, e tudo mudou na minha vida. Porque eu trabalhava, né, estudava, e já voltava para casa com o alimento. Eu levava o pão. E meus outros 8 irmãos, e meu pai e minha mãe ficavam esperando por aquele alimento. Então, Neto, eu comecei a entender que estudando e trabalhando eu poderia dar uma vida melhor para eles. E aquilo dali foi abrindo um leque, né? Eu passei a ser uma pessoa que poderia ajudar, né? Poderia ajudar. E aquele trabalho abriu as portas para mim, né? Abriu porque ele trazia alimento, ele trazia uma esperança para a minha família, e a gente viu uma possibilidade de dias melhores. Pastor, na cidade de Umari, o senhor permaneceu e permanece até os dias atuais, não é isso? Eu tive ausente da cidade por 3 anos. Eu morei em São Paulo de 95 a 99. Um período de 3 anos, né? Mas sempre estamos ali, moramos ali, amamos, sou apaixonado pelo sertão. Quando recebi seu convite, eu fiquei maravilhado de saber do nome, né? Assim, eu gostei, porque lá, tudo eu trabalho, tem o sertão no meio. Instituto de Educação Gamaliel, Instituto Sertão Vivo. Eu digo, não, eu estou em casa, eu vou de casa para casa. Então eu amo o sertão, né? Eu também sou apaixonado por essa região. E eu fico triste quando algumas pessoas que são sertanejas, nordestinas, fazem críticas à índole, muitas das vezes difamações contra o nordestino e o sertanejo. Eu fico, vamos dizer assim, pé da vida com algumas pessoas que lamentavelmente fazem isso, né, pastor? É verdade. O senhor também. É verdade, né? Tivemos alguns momentos, e existem momentos na nossa vida, como esse que nós estamos vivendo aqui, que ele é ímpar, né? Ele abre portas. Então eu quero deixar registrado, né? Porque eu quero... E você é sempre grato a esse momento que você está abrindo essas portas para mim, não é? E quando o Ariano Suassuna fez 80 anos, ele completou 80 anos, e a Petrobras não estava envolvida nesse escândalo que está aí hoje. E a Petrobras lançou um edital para quem fizesse o melhor cordel e passar um dia com o Ariano Suassuna. E eu, o poeta Valentim Martins, né, um poeta popular, e Nenê Diniz, que mora em João Pessoa hoje, né, eles elaboraram esse projeto e fomos o premiado, né, fomos assim abençoados. Passamos um dia com o Ariano Suassuna, e nessa conversa que tivemos com ele, ele pôde assim trazer muitas coisas pra gente. E entre elas foi: onde você estiver, Jusicleudo, leve e sempre a imagem do sertão. O sertão, ele dizia, tudo na cidade é grandioso, mas o sertão é majestoso. Então, você entra num shopping, aquilo é grandioso, mas você chega no sertão, você vê a paisagem, aquilo meu amado, é majestosa. São coisas que, para moda, a gente vê, como usando aqui a nosso linguajar local, você tem que vir ao sertão. Realmente o sertão dá orgulho, eu tenho muito orgulho em viver aqui, em aqui poder constituir família, e aqui permanecer é aqui onde eu quero ficar, de jeito nenhum sair daqui do sertão. Não há gente ou não, como dizia o Luiz Gonzaga, um luar como esse aqui do sertão. Verdade. Sem prédio, sem muita algazarra, sem muito barulho, enfim. Esse é o sertão que eu amo e que o Jusicleudo também ama, não é isso? Verdade. Jusicleudo, então, a religião, quando entrou na vida de Jusicleudo, os seus familiares, a sua família, era uma família religiosa, daquela tradicional, a família católica? Sim, né? Você era católico? Sim. Praticante? Praticante. Daquele que rezava o terço? Daquele que rezava o terço, aprendi, né? Daquele que sabia o ofício decorado? Nossa mãe, ela nos ensina, né? Muito cedo, né? Isso. E a gente louva a Deus pela vida dos meus pais, tá certo? E assim como o pão mudou a minha vida, né? Completamente,
no ano de 95, Jesus também foi o alimento na minha vida. A minha família passava por um momento de muito conturbado, né? De brigas, meu pai envolvido com alcoolismo, sofríamos muito. Imagina uma família carente e de repente você lidar com esses problemas sociais, né? Então eu conheci a palavra, e quando eu conheci a palavra, tudo mudou na minha vida. O Senhor me trouxe outro alimento que eu precisava, Neto, que era a fé. Como foi esse encontro com a palavra, como o senhor fala? Eu estava voltando de uma aula certa noite, né? E cheguei em casa e me deparei com aquela situação, né? De embriaguez, a minha irmã chorando, né? A casa muito humilde, simples. Imagina o sacerdote, aquele que era para dar a segurança, aquele que era para dar ali, trazer a paz, ou ser responsável por trazer a paz, era aquele que era responsável por tirar o sono, por trazer para a gente preocupação. Então eu já tinha, Neto, nessa época, que sustentar a família. Eu sustentava 8 irmãos, como se eu fosse o sacerdote, porque criança, Neto, faz criancice. Crianças faz coisa de criança. E não foi eu, Neto, que tive 8 irmãos. Não foi eu que fiz, mas era eu que criava. A responsabilidade era minha, né? Eu tinha que alimentar, eu tinha que trazer alguma coisa para aquela família. E de repente eu via a minha família assim se desmoronando. Eu também fui levado a buscar a palavra, trazer o pão da paz, da fé, da esperança e do amor. E numa certa noite eles brigando, e a gente entrou ali no meio, né, para trazer uma paz naquela situação, naquele momento, se é que podemos dizer isso. E eles não quiseram, né? E eu saí, tinha uma igreja ali, o pastor estava lá celebrando ali, e tinha um louvor, e o louvor me fez entrar naquela noite, e daquela noite estamos aqui e vamos seguir em frente nessa caminhada até hoje. Quantos anos? Isso já tem 95, temos o quê? 2005, 2015, 21 anos. 21 anos. 21 anos. Como foi a família católica tradicional ter que aceitar, ter que entender de que o seu filho, que era chefe da família, aquele cara trabalhador, aquele cara que trabalhou desde cedo, de repente virou evangélico? De imediato, hoje apóstolo? De imediato foi aquele divisor de água, né? Não aceitaram, não concordaram, né? Principalmente meu pai. Ele se levantava muito. Quando ele não estava bêbado, ele não falava, aceitava. Mas quando estava bêbado, a gente era o centro daquelas discussões, né? Mas eu entendi que a minha decisão tinha sido assim, um rio, né, na minha vida. De um lado, né, tava uma era vida... o mar vermelho. Era o mar vermelho, né? Podemos dizer assim. De um lado, Neto, aqui, sem pegar aqui, podemos... Aqui do lado da mão estava uma vida abundância. Onde eu tinha paz, onde eu tinha esperança, onde eu tinha fé, onde eu tinha alguém que me apoiava. Do outro lado estava a escassez, né? A escassez. Que escassez era essa? A escassez, né, que a gente vivia de não ter paz, de não ter ali uma esperança, de não ter um conforto, de não ter uma perspectiva de dias melhores. E aquilo dali eu tinha que cruzar. Eu tinha que atravessar aquele rio, e aí passou a ser o divisor na minha vida. Eu tenho que cruzar isso aqui. Uns diziam, não, você não vai conseguir, você vai ser que nem fulano, vai desistir. Eu digo, não vou desistir. Eu vou continuar firme, eu vou ter que praticar. Se eu praticar, eu vou me tornar... Eu quero praticar, que eu sempre dizia para os meus amigos de futebol, né? Era entrar no rio, digo, eu vou nadar até eu chegar na outra margem. Porque onde está era o limite, né? E isso foi assim, de grande importância na minha vida. Conheci pessoas novas que me abriram portas. Hoje minha família está sendo alcançada pela graça do Senhor, né? Me vê como um homem de Deus, como um pastor, não mais como um treinador de futebol amador, não mais como o menino, né, que vendia o pão, mas assim como um homem que pode orientar, que pode trazer uma palavra. E hoje a gente é muito feliz de ver que minha família não só nos ama, mas nos apoia. E tem assim... Continuam católicos? Continuam católicos. Muitos deles católicos. Mas a gente tem... Quando a família teve que aceitar você ser evangélico, isso é uma escolha sua. Foi escolha. E como foi para a família conviver com o evangélico?
uma família tradicional católica, nós sabemos que tem toda uma rotina diária, toda como a gente pode dizer que toda uma cerimônia todos os dias de rezar o terço, ir à missa ao domingo, participar de renovação, etc. Tem todo o seu ritual. Como foi essa convivência do evangélico em casa com os demais católicos? Neto, eu aprendi cedo que o testemunho fala mais do que tudo. As pessoas não lêem Bíblia, nem todo mundo lê a Bíblia, mas nos lê. E eu comecei a entender que se eu tivesse uma postura, né, de um homem mudado, transformado, com o meu testemunho, com minhas ações, minha família ia me apoiar. Então eu parti daí. E isso aos dias, meses, eu fui conseguindo trazer eles para perto de mim e me apoiar. Aqueles que antes não me apoiavam, passaram a me apoiar por causa do meu testemunho. Se eu era um filho bom, eu passei a ser um filho melhor. Se eu era um filho que sabia honrar, passei a ser um filho que honrava ainda mais. Passei um filho que praticava muito mais aquilo que antes não fazia, porque eu não conhecia, né? Eu não conhecia. Minha família, como uma família... E eu também, como católico, vivia João 13:17. Tá certo? O que é que diz lá em João 13:17? Que bem-aventurados são aqueles que praticam. Conhecer, né, tem uma coisa, praticar é outra, né? Saber, nós sabíamos, mas o praticar, nós não praticava, né? O que é o problema hoje nas famílias, né? Que eu vivi, né? Isso, de separação, de alcoolismo, é não ter a prática do perdão, não ter a prática do amor, não ter a prática de aprender a conviver com aqueles que ainda não conhecem, né, uma realidade melhor. Então eu passei a amar. E o amor, ele não é em palavras, né? O amor é em atitudes, é em ação. Então eu passei a amar eles com gesto, abraçando, beijando, como um sertanejo criado, nascido. E por todo aquele complexo ali que eu vivi, eu tinha 17 anos, mas meu pai nunca tinha recebido um abraço de mim. Meu pai nunca tinha recebido um beijo de um filho. Então eu passei a praticar aquilo que eu não tinha. E isso mudou a minha família, mudou a minha casa. Como foi que o recém-convertido e atualmente é um apóstolo, como foi essa mudança na vida do Jusicleudo? Eu gosto de dizer que comigo... Antes convertido e hoje apóstolo. Eu gosto de dizer que comigo as coisas sempre é o contrário, né? Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Todos são pastores, né, fora das suas cidades. Eu sou o primeiro pastor e o único filho de Umari, pastor em Umari. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? A responsabilidade e o respaldo do testemunho tem que ser muito maior. Porque todo mundo me conhece. É uma cidade com 7 mil habitantes, se contar, levar em conta fauna e flora. Se levar em conta fauna e flora. Então, eu conheço todo mundo me conhece. Né? Então... comecei a passar cheguei a apóstolo por todos os cargos, né? Primeiro de faxineiro, de zelador, de vigia, porque a igreja, quando eu cheguei ali, era o pastor e a pastora. E quando eu entrei na igreja, teve um acréscimo de 50%. Ficamos em 3. Já era um lucro, ele estava com 3 anos que não ganhava ninguém. Então, eu cheguei. Agora imagine, né? Você chegar num canto, 3 anos, e eu passei mais 2 anos, mas a igreja não conseguiu ganhar ninguém. E aquilo eu ficava assim, me buscando, meu Deus, como é que pode? E aí eu coloquei algo, né, que foi fundamental, o social. A gente gostávamos do futebol e fundamos uma escolinha de futebol, e através dessa escolinha, com as crianças e os pais dessas crianças que tinham problemas igual os meus, né, eu consegui levar a criança a estudar, a ter uma alimentação ali na igreja e, consequentemente, levar conselho para os pais. E aí a coisa começou a mudar. Né? Em 2005 fui ungido pastor e em 2010 fui ungido apóstolo. Apóstolo, para você que está nos assistindo, é uma palavra, né, que quem colocou ela, quem inventou ela foi Jesus. Jesus subiu um monte ali e quando desce lá em Lucas 9, desce com ungindo os apóstolos. O que é um apóstolo? É um enviado. Então eu entendi que era uma missão que Deus estava me dando na minha vida, mais uma das missões, de ser um enviado, de mudar não outro local, de mudar a minha cidade, né? E aí
é onde entra o social, é aí onde entra a educação, que hoje é o divisor de água ali na cidade de Umari. Olha, pastor, algumas mensagens a gente recebendo através do Facebook. Deixa-me ver aqui através do Facebook algumas mensagens, o pessoal acompanhando a entrevista. E o meu amigo Claudiomar pergunta o seguinte: José, pergunte ao pastor, o apóstolo, melhor dizendo, o que ele acha desse termo apóstolo. Você não acha, e aqui é uma pergunta que ele faz ao senhor, você não acha que apóstolos foram somente os 12 que Jesus escolheu? Os demais, os sucessores, devem ser chamados de bispos ou até mesmo, acho que ele quis dizer aqui, pastores e padres. Okay. Como é que o senhor vê essa pergunta do Claudiomar? Claudiomar, muito obrigado por você estar participando. Claudiomar, se a gente for para a palavra, não é bem assim, né? O apóstolo, né? Jesus, ele levanta os apóstolos, mas não fica só lá, porque a palavra ela tem continuidade, né? A gente não vê Jesus, Neto, ungindo nem um bispo. A gente não vê Jesus ungindo nem um pastor, mas Jesus ungiu o quê? O apóstolo. E o que é o apóstolo? É uma pessoa enviada para uma missão, né? Jesus, ele foi o que foi e fez o que fez. E Roma se levantou contra Jesus por causa da unção apostólica. O que é que eu quero dizer com isso? Porque, Neto, a palavra apóstolo, para os romanos, tinha o mesmo significado de general. De um general. Então, o que é que um general faz? Se tinha um exército, que era um exército romano, de general, e entendia o que era um general. Era alguém que ia abrir novas portas, alguém que ia abrir novas fronteiras, né? Então, o apóstolo é alguém que abre uma porta. Nós não estamos falando, não estamos presos, engessados em nenhum título. Isso é muito pequeno. Nós estamos interessados na obra, daquilo que Deus tem para fazer, Neto. Fazer no sertão, na minha cidade e no meu povo simples. Porque eu creio que aquele que passou por adversidade, ele tem um chamado, ele tem um desígnio. O meu desígnio, como eu passei muitas lutas desde a infância, eu amo o social e essa porta Deus nos abriu, creio que a gente vai fazer muitas coisas. Agradecendo a sua audiência, você que está acompanhando o programa, nossa amiga Nailza, o Carlos Alberto, o Clebiton Duarte, o William também acompanhando, a minha amiga Francisca Gomes, parabéns pela entrevista, e também o Chiquinho Pereira acompanhando essa entrevista, a gente agradece pela audiência. Obrigado. Quando o senhor fala no trabalho social que foi realizado, encabeçado pela Igreja Evangélica, a Igreja Batista... Isso. Né? O senhor faz parte. Mas antes de a gente falar no social, gostaria de pegar a opinião do apóstolo, do pastor, para o pessoal que está em casa. Ele já foi católico, ele atualmente é evangélico, é apóstolo, pastor da Igreja Batista na cidade de Umari. Qual é a visão atualmente do pastor da Igreja Católica? Já que o senhor já foi católico e hoje tem a mesma visão ou uma visão diferente? Não, trabalhamos com respeito, né? O padre da minha cidade, somos amigos, sentamos juntos, tomamos café junto, né? Isso não nos faz maior nem melhor, né? Eu não posso falar pela Igreja Católica em relação ao seu trabalho. Quem sou eu para falar de algo que já vem há séculos, né? Mas creio que tem feito o seu papel, está desenvolvendo seu papel, tem trabalhado seu papel, como as igrejas evangélicas têm tentado trazer algo para as famílias, né? Algo para a família. Algumas coisas foi quebrado. O que mais me impactou na igreja evangélica, eu posso falar por mim, Neto, testemunho próprio, é de não ter aqueles 30 batentes para você entrar na casa do Senhor. E você entra e não ser percebido. Então na igreja evangélica não tem nenhum batente, tiramos todos os batentes. E já tem alguém na porta para te ver. Tá certo? Eu gosto sempre de dizer, na igreja na qual congrego, e tem um rebanho lá, a gente tem um cafezinho após o culto, tem um biscoito, tem uma palavra, tem um psicólogo, tem um amigo. Então se a outra do outro lado não tem café, não tem um amigo, não tem um biscoito, não tem água, para qual você vai? Então a gente tenta trazer isso para dentro da igreja, porque Jesus, meu amigo que está nos assistindo, meu amigo, meu irmão, Jesus tinha a palavra e Jesus tinha o pão. Jesus trazia ali a palavra para o povo e Jesus também alimentava. Pastor, vamos falar agora da obra social, porque somente fé nós sabemos que o ser humano
precisa de muito mais. Não que a fé... Verdade. Não é verdade? A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta, já diz a Bíblia, mas nós sabemos que o social é muito importante e as igrejas, quando se fala nas igrejas, se fala na igreja evangélica, Verdade. na igreja católica, na comunidade cristã, pessoas também que não têm religião e que Verdade. praticam também o socialismo. O socialismo. A parte social também, que é tão necessária nesse sertão sofrido, nós sabemos disso. Qual é realmente o projeto que o pastor encabeçou e desenvolve na cidade de Umari? A educação. Eu creio que tudo vai mudar, né? Isso é falado, mas não é praticado. Estão provados os repassos que a educação recebe, como os professores são tratados, essa classe. Então, meu município, minha cidade de Umari, ela está ali na região centro-sul, como você bem falou, Neto. Ela faz parte ali das 185 do estado do Ceará. E nós estamos na penúltima em educação no estado. Então eu preciso fazer alguma coisa. E não posso ficar só na palavra, eu tenho que ir para ação. Tem poder quem age e age corretamente. Né? E muito mais poder quem pratica. Então, adquirimos um terreno, compramos um terreno, e esse terreno tem um projeto, né, que é para construir uma escola. Nós já temos há 7 anos que a igreja tem parceria com um instituto que fundamos chamado Instituto de Educação Gamaliel, onde tem aproximadamente 100 crianças, das quais recebem uma orientação, recebem uma educação de princípios, de qualidade. E é isso que tem nos motivado e tem feito com que essa luta tenha sentido, né? Porque é educação. Inclusive, enquanto a gente está conversando, pastor, falando sobre a obra social, algumas imagens de crianças sendo atendidas, algumas imagens do trabalho social, para quem está em casa também. Verdade. Conhecer um pouco do projeto, quem sabe, até mesmo visitar pessoalmente a cidade de Umari, perguntar lá, o pastor da Igreja Batista, o apóstolo daqui de Umari, quem é, cadê ele? Todo mundo sabe, né, quem é o irmão do vereador Zé Nilton. Verdade, temos um irmão vereador, um abraço para ele, que a gente ama demais, é o Caçula. É formado em Direito, em História. Meu amigo. A gente tem assim uma parceria, né? E você está convidado aqui, só é 50 quilômetros de Cajazeiras a Umari, para você poder ser mais um nesse projeto, né? O projeto ele está orçamentado em 3 milhões de reais. É um colégio projetado, creio que as imagens estão passando aí, tá certo? Para a gente poder ter uma educação de qualidade, uma educação onde vai mudar a história do município. Temos parceiro como o Ronaldo Angelinho, o ex-zagueiro do Flamengo, o Magno de Aço, né? Teve aí agora aí com a gente. Temos parceiro como a Laís Amar. Antes de ir para o The Voice, a gente já conhecia, já levava no Umari. É a professora de sanfona lá. As crianças, temos um trabalho de flauta, temos um trabalho de cordel, né, com o professor de literatura popular, o Valentim Martins, né, um amigo nosso, tá certo? Temos os amigos aí, os poetas, quero mandar aqui um abraço, um alô para o Valdir Teles, o Raimundo Caetano, né, o Jonas Bezerra. Temos várias pessoas que estão dentro desse projeto. A cultura também tem vez. A cultura tem vez e voz. A cultura nordestina. A cultura nordestina. Porque não adianta a gente aqui no sertão da Paraíba tá tocando funk, tá tocando... Verdade. Na verdade, a gente tem que valorizar o que é nosso, o chachado, o baião, a música nordestina, a dança, enfim, todo esse segmento cultural que merece espaço também. Verdade. Porque é isso que vai fazer a diferença nas nossas crianças. Hoje, Neto, uma criança, ela entra na sala de aula, ela não se vê ali. Ela não se vê porque os conteúdos não tem nada a ver com o seu dia a dia. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de algo assim que é muito interessante, né? Se um médico do século XVI, né, ele entrasse hoje, no século XXI, num consultório, ele não conseguiria fazer uma cirurgia. Tudo é diferente, Neto. Agora, se pegarmos um professor, Neto, não é do século XVI, não. Se pegarmos um professor do século V e trazer ele para aqui, ele dá aula do mesmo jeito. Por quê, Neto? As cadeiras estão em fileiras, é um quadro, é um giz e um livro. Nada mudou. E o que é que a gente temos trabalhado para ser quebrado? Para os pequeninhos, para as crianças, nós temos regras. Para os adultos, nós temos cópia. Então, isso não funciona. Está tudo errado. E quem está dizendo não sou eu.
Quem está dizendo são especialistas, quem está dizendo são pessoas que têm defendido essa tese. E nós precisamos. E eu tive a oportunidade, no ano de 2010 e 2011, Neto, visitar a Jordânia. A Jordânia é um país que fica ali, vizinho a Israel, na fronteira com Israel, com a Líbia, a Síria, onde está em guerra constantemente. É um país 100% na área desértica. 100%. É um país extremamente pobre. Mas a rainha Rania, mas o rei, o que foi que eles fizeram? Eles foram mudar o país pela educação. Então quem é que paga melhor ali, fora Israel, no Oriente Médio ali? Os primos ricos. A Arábia Saudita, Dubai, tá certo? O Catar, Emirados ali. Então o que é que acontece, né? Um filho, Emirado Árabe, né? Do Emirados Árabes. Ali um médico, ele vai para a Arábia Saudita, que paga bem, ele tá ganhando na Arábia Saudita, mas ele investe lá na Jordânia em educação. Você abre uma escola, o outro vai abrir ali uma logística para transportar aquelas crianças, o outro abre ali um restaurante. Então mudou a história. E aquilo dali me deixou assim muito feliz de comparar e trazer esse projeto para a minha cidade. Então, você está convidado de... Pastor, existe o intercâmbio de pessoas de outro país que também visitam o Mari para conhecer um pouco? Sim. O Japão, temos uma parceria com um brasileiro que mora lá há 30 anos, chamado Marcelo Nimer. O Nimer tem sido um parceiro, onde traz muitas coisas de tecnologia para a escola, computadores, instrumentos. Então, Neto, na escola trabalhamos a flauta doce. É um projeto de flauta chamado Ruá do Sertão, que é sopro. Essa palavra ruá é uma palavra em hebraico para sopro. O sopro do sertão, na flauta, temos ali 30 crianças tocando, já se apresentando, um repertório gonzaguiano ali, trazendo marinês, trazendo algo assim, resgatando. Então, eu tenho levado o sertão... Parabéns. Levado o sertão à frente. E colocando agora a sanfona, ninguém melhor do que a família Mário, para levar e para ensinar a sanfona. Um abraço, meu companheiro Chico Amaro, E ali, 57 anos só de acordeon. Então, eu tenho falado para ele, Chico, como você criou sua família puxando o acordeon, agora você vai deixar o seu legado para uma geração. E aí estamos vendo isso através de sua família. Temos um trabalho com os violeiros, um trabalho com o violeiro, para não deixar essa cultura nossa morrer. Não tenho vergonha de dizer que sou sertanejo, que sou nordestino, que amo isso. E você que está aí do outro lado, mas isso é um pastor? Um pastor, ele está para trazer o que é melhor para as ovelhas. Isso não vai interferir na fé de ninguém, Neto. Pelo contrário, vai trazer uma cultura melhor, como a gente estamos vendo aí, Amamos o cordel, a literatura popular, é a literatura mais barata do mundo. Por R$2 você faz um cordel. É só dobrar uma folha de A4 ali, dá 8 páginas, é uma literatura mais barata do mundo. E nós não podemos deixar isso morrer. Então tudo isso está sendo resgatado dentro do Instituto de Educação Gamaliel, com pessoas preparadas, com o projeto agora, chegando mais um projeto, o Futuro em Campo, que é as crianças, uma escolinha de futebol de 3 a 10 anos de idade, ali na frente o coordenador está sendo o Ronaldo Angelim. Ronaldo Angelim já passou por diversos clubes no Brasil e já esteve aqui em Cajazeiras também. Quando se fala na fé e no social, essa união tem realmente dado certo. Aqui em Cajazeiras, algumas igrejas evangélicas realizam também esse trabalho. A Igreja Católica também tem o seu papel e vem desempenhando também. O importante, meus amigos, é que a igreja, o cristianismo faça sua parte em mudar o mundo. Porque a gente não pode ficar esperando a morte chegar, né? Como já dizia Raul Seixas. E quando o senhor fala nessa questão cultural, nessa questão da educação, ocupando a mente dessas crianças, esses jovens, esses adolescentes, claro que são pessoas que estão longe das drogas. Porque hoje a gente sabe que a mente vazia, você pode ocupar ela com o que quiser, muitas das vezes com a droga, que é o principal atrativo para muitos jovens. E lá o Mari também tem tido essa realidade, jovens distantes das drogas. Jovem, isso chega rápido em todo canto, O mal, ele vem pronto, é formatado ali, já chega. Temos um problema com o alcoolismo, o jovem entra muito cedo no alcoolismo, nas drogas aí, que é a maconha que lá circula bem, e aquela nós temos muito trabalho, problemas ali, a maconha, Então, essas coisas precisam ser alicerçadas. E o nosso objetivo, Neto, hoje ainda não temos essa condições, mas estamos trabalhando para ter, é a criança ter tempo integral na escola.
tempo integral na escola. Ela poder entrar e ali saber que ela vai receber um conteúdo que ela vai aplicar no dia a dia. Ela vai aplicar no dia a dia. Ela vai poder sair dali um cidadão melhor. Num projeto lá de sanfona. Vamos dizer que não sai um Chico Amaro na sanfona, mas pode sair um Chico Amaro no caráter. Um pai de família, um homem responsável, um cidadão. Né? Vamos dizer que não sai um Jonas Bezerra, um Valdir Teles e um Raimundo Caetano na viola, que são conhecidos, hoje é os Pelé e o Messi aí. Mas vai sair uma pessoa lapidada para poder amanhã ele ser um gestor, para ele poder amanhã ser um sacerdote do seu lar, amanhã ser um professor, né? Para não ser um pastor, um ser padre, um pastor, um padre, um sacerdote, alguém do ofício, né? Entendermos que acabar com aquele jeitinho brasileiro, né? Acabar com aquele jeitinho brasileiro de chegar tarde no trabalho e sair cedo, porque ninguém está vendo. Então a gente tem lapidado esses valores, né? Através do cordel, através da palavra, porque só pegando aqui, por que eu gosto muito do social, né? Porque lá em Mateus 25, Jesus deixou o social para a igreja. Jesus não deixou o social, né, para os gestores. E a gente perdeu isso. No meio do caminho tivemos aí um desvio, um foco errado e perdemos, mas estamos resgatando. O social pertence à igreja. Né? Pertence à igreja. Então nós somos apenas o administrador daquilo que Deus deixou, né? Olha, meu querido pastor, uma conversa muito agradável, mas infelizmente o tempo conspira contra, né? O programa, todo programa é assim. A gente começa a conversar aqui. Faríamos aqui 5, 6 programas sem nenhum problema, mas infelizmente o nosso programa chega ao final e eu gostaria de agradecer o senhor ter vindo até aqui nossos estúdios, ter vindo lá da cidade de Umari, abraçar o nosso querido Zé Nilton Elias, que eu acredito que está acompanhando com esse certeza. momento. Aquele abraço. Eu tive a oportunidade de conhecer Zé Nilton aqui em uma oficina. Problema no carro, quando cheguei lá, comecei a conversar com ele, foi um cara que a gente sempre se deu bem, tem uma certa amizade com ele. Aquele abraço para Zenilton, enfim, Vanade, Amarante e tantos outros de Umari que tem esse círculo de amizade aqui quando nós fazemos o Diário do Sertão. Então, muito obrigado, pastor, o senhor ter vindo até aqui, apóstolo, o senhor ter vindo até aqui para a gente falar um pouco sobre o trabalho evangélico e social do Jusicleudo. Neto, eu que agradeço. Eu quero agradecer a você, a pessoa do Amarante, né, o conterrâneo ali, de Umari, você que está nos assistindo, tá certo? E também a TV Diário aqui do Sertão. Aí eu fiquei muito feliz e estamos aí, né? Algo mais que o senhor queira acrescentar, fique à vontade nesse final. Só deixar para você que está nos ouvindo, né? De poder ir ao Sertão, de poder visitar ali o Umari, né? Se quiser passar um dia conosco, temos muitas coisas. E eu gosto de uma frase, eu quero deixar aqui, ela, né? Tem poder quem age corretamente, né? E quem tem medo do ridículo, nunca se aproximará do extraordinário. Então, de perto, já dizia o poeta, ninguém é normal, né? Pastor, o nosso Amarante dá uma sugestão para a gente encerrar esse programa aqui. Eu acato com certeza da gente encerrar esse programa com oração. Amém. Se pudesse fazer uma oração aí para o pessoal que está em casa, chegando já ao final de semana, nós sabemos que um alto índice de violência, um alto índice de acidentes no trânsito, enfim, chegando no final de semana, sabemos que algumas pessoas ainda insistem no exagero na bebida, na velocidade, enfim. A gente encerra esse programa, encerra por aqui agradecendo por sua audiência, a gente fica com essa palavra final, essa sua reflexão para todo o pessoal que está assistindo o programa nesse momento. Obrigado, Neto. A gente vamos orar por você que está nos assistindo, nos vendo agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença para apresentar cada família, Senhor, que nesse momento está nos vendo, e aqueles que não estão, Senhor, mas que o Senhor percebe e sabe toda a diversidade. Pai, coloca as Tuas mãos sobre cada família, sobre cada lar, guardando, meu Pai, nossas crianças da pedofilia, guardando as nossas crianças, meu Pai, de tantas ideias, meu Pai, contrárias que estamos vendo esses dias se levantar. Mas que o Senhor, com a Tua mão poderosa, possa guardar. Abençoamos Cajazeira, abençoamos, meu Pai, essa população, e que o Senhor possa, meu Pai, dar uma noite poderosa, uma noite
sobrenatural. Que o Senhor possa visitar com a paz. O que é a paz? É o sono, é deitar e dormir. Quando deitamos e dormimos, significa que temos paz. E que assim seja, que o Deus de Abraão, de Isaac e Israel possa visitar cada lar, cada família, guardar essa pessoa que está do outro lado, Senhor, precisando, meu Pai, de uma paz, precisando de fé, precisando de uma esperança, que o Senhor nessa noite visite de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, né? Amém.